pungir que fere mais que todos os punhais, é a recordação. Luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade, das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer, é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais, é a recordação. Luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade, das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. O pungir que fere mais que todos os punhais, é a recordação. Luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade, das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer, é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais, é a recordação. Luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade
da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais. Boa noite a todos. Declaro aberta a audiência pública devidamente marcada e designada para apreciação do projeto de lei do Executivo número 50 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pereiras para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências, LOA 2026. Esta audiência pública, realizada nos termos da Lei Complementar número 101 de 2000, especialmente em seu artigo 48, que trata da transparência da gestão fiscal com a participação da sociedade na elaboração e discussão dos planos, leis e relatórios fiscais. Agradeço desde já a presença de todos, a disponibilidade e o interesse de todos em participar desta audiência pública, que é um momento fundamental para o fortalecimento da transparência e da democracia participativa. Neste momento, convido o senhor Elmo Esteves de Souza Júnior, contador da Câmara Municipal de Pereiras, para a explanação sobre o projeto. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, ao público que nos acompanha em casa, aos servidores da casa. A lei orçamentária anual ela é prevista no artigo 65, parágrafo 3º da Constituição Federal, onde ela estima a receita e fixa a despesa para o exercício. No orçamento camarário, a gente vai ter apenas um programa, mas com 3 indicadores, conforme a gente já, alguns apontamentos passados do Tribunal de Contas, a gente decidiu desmiuçar, abrir o nosso orçamento com um programa e 3 indicadores. Então, a denominação do programa é o processo legislativo, né, onde a gente vai, nesse indicador, a gente vai medir as sessões ordinárias, extraordinárias do exercício e uma previsão de 30 para o exercício de 2026. Também nós teremos os projetos analisados pela Câmara, né,
aos desenvolvimentos das atividades, suporte técnico, né? Também com uma unidade de medida de 50 para 2026. Já o indicador de número 3, aí, na manutenção da Câmara Municipal, a gente colocou uma unidade de medida em porcentagem e a estimativa aí de 100%. Nós temos aí para 2026 uma previsão de 1/10 de repasse do Poder Executivo para o Poder Legislativo de 2.700.000 para o exercício de 2026. Como que é feita esse cálculo, né, para o repasse do 10º para a Câmara? Ele está previsto lá na Constituição também, no artigo 29A da Constituição Federal. E os municípios até 10 mil habitantes é correspondido a 7% da receita corrente líquida. E como ainda nós não temos a receita corrente líquida fechada de 2025, nós trazemos para o projeto a receita corrente líquida de 2024, que ela já é conhecida, né, e se aplica ao percentual de 7%. Já no decorrer do exercício, quando a gente fechar, o executivo fechar a arrecadação de 2025, aí a gente pode ter um ajuste, tanto para mais quanto para menos no repasse do 10º da Câmara. Dentro do orçamento camarário, nós temos aí o resumo das ações e as metas financeiras, né? Então, por exemplo, né, aquisição de equipamentos, material permanente, no valor de 150 mil, ampliação e adequação do prédio da Câmara, no valor de 235 mil, manutenção da Câmara, no valor de 1.490.000, esse valor aqui ele é mais alto, porque está toda a folha de pagamento, toda a manutenção da Câmara está aqui dentro, como serviço de pessoa física, pessoa jurídica, né? Também separamos uma ação aqui, que o próprio Tribunal de Contas nos apontou aqui para estar fazendo, né? Separar a folha, né, do pessoal dos agentes políticos, né, que seriam dos vereadores, né. Então aí a gente tem uma estimativa aí de 520 mil, regime de adiantamento, suprimento de fundos, no valor de 80 mil, propaganda institucional e publicidade legal, aqui entra todas as publicações obrigatórias da Câmara, né, que são necessárias, no relatório de gestão fiscal, os atos da Câmara, tecnologia de informação, que seriam os sistemas de contabilidade, de tesouraria, que a Câmara precisa fazer as prestações de contas, né, tanto na base estadual do Tribunal de Contas, quanto também na base federal. E aí nós separamos, né, as despesas de capital, são aquelas que, teoricamente, elas aumentam, né, o patrimônio público, né, no valor de R$ 385 mil, e as despesas correntes para o pagamento do custeio, né, da Câmara Municipal de R$ 2.315.000. Aí também a gente fez um resumo das ações, né, e metas físicas, né. Então, por exemplo, como aquisição de equipamentos e material permanente em 10 unidades, ampliação da Câmara em 25%. Por que está em 25%? Nós elaboramos o plano plurianual, que seria para 4 anos, e dentro desses 4 anos seriam 100% da meta de fazer as adequações, as ampliações. Então, para o ano de 2026, uma estimativa de 25% diluído nesse quadriênio. Aí a manutenção da Câmara, né, em 100%, o pessoal também legislativo, né, os vereadores também em 100%, regime de adiantamento, então cada adiantamento que se abre é uma unidade, né, a gente estima aí para 2026 15 adiantamentos, a propaganda institucional e publicidade legal em unidade também, em 12, e a tecnologia da informação, como nós utilizamos a rubrica no valor total, nós estimamos também ela em porcentagem. Aí, a gente tem um resumo, né, o do 10º previsto aí para 2026, né, a ação, a ampliação do prédio da Câmara. Então,
dentro dessa ação aí, né, 4490, estudo de projetos, obras em andamento, instalações, né, obras, né, aquisição de equipamentos aí também como uma despesa de capital, máquinas e equipamentos, né, mobiliário, né, veículos, outros materiais, manutenção da Câmara, como eu falei, né, aqui a gente entra folha, né, os vencimentos de salários, né, férias, as obrigações patronais, os materiais de consumo, outros serviços de pessoa física, né, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica. Temos aí também, na manutenção da Câmara, né, o auxílio alimentação, que é pago aos servidores da casa, né. E aí, a ação separada, né, que o próprio tribunal nos havia apontado já, e já separamos, né, no nosso orçamento, né, tanto o subsídio dos agentes políticos, quanto também as obrigações patronais, né, relativas aos agentes políticos, né. Também para o regime de adiantamento, suprimento de fundos, aí a gente separou, criou uma ação só para ele, né, propaganda institucional e publicidade legal, né. E por último aí, tecnologia da informação, né, que a gente tem as locações, né, equipamento, né, são os TICs, né, os ativos de rede, né, são sistemas que a Câmara precisa para fazer as prestações de contas, as escriturações contábeis, né. E esse é o orçamento camarário para 2026. Porém, presidente, a gente já em o orçamento impositivo aqui, se eu não me engano, a gente fez em 2019, se eu não me engano, que fez a emenda 2019 ou 2020, se eu não me falha a memória. Desde lá para cá, a Pereiras foi um dos municípios pioneiros no próprio estado de São Paulo, né? Que não se via tantas câmaras, né? Ou seja, o poder legislativo está atuando mais diretamente nos orçamentos municipais, né? Ou seja, com as indicações dos vereadores, né? Porém, agora, após a pandemia, houve muitas emendas PIX, né? Que o próprio STF, né? O ministro Flávio Dino, né? Ele cobrou a transparência desses recursos, né? Ou seja, a destinação da rastreabilidade desses recursos. E isso, né, refletiu não só agora na esfera federal, na esfera estadual, como também há uma determinação na esfera municipal. Ou seja, a fiscalização dessas emendas impositivas vão ser muito maiores, né, no sentido de rastreabilidade, né, de divulgação dessas emendas para onde vai, né, qual o valor desse recurso, para quem vai, de que forma é gasto. E detalhe, né, tem algumas emendas que eu tenho acompanhado em alguns outros municípios, por exemplo, destinadas ao terceiro setor. Então, ou seja, as entidades, né, que auxiliam, né, a administração pública, como por exemplo a PAI, algumas entidades, né, que são o percentual de livre aplicação, são duas coisas aí que a gente precisa analisar. Primeiro, a situação da regularidade fiscal dessa entidade, o porquê. Se o vereador ele vai lá, ele indica a emenda dele para uma entidade, o que pode acontecer? Se a entidade ela não tem todas as CNDs corretas, certidão federal, estadual, trabalhista, FGTS, né, da Caixa Econômica, do depósito do Fundo de Garantia, a prefeitura ela fica impedida de fazer o repasse. Ela não pode fazer, né, sob pena do vereador perder a emenda impositiva deles. Então, muito cuidado, só um alerta, né, aos vereadores que tomem cuidado dos seus projetos para que o próprio Tribunal de Contas não glose depois essas emendas, né, de vocês, porque a fiscalização teve até uma, acho que essa semana passada saiu um comunicado SDG, se eu não me engano, 43 ou 45 do Tribunal de Contas, relativo às emendas impositivas municipais do próprio Tribunal de Contas,
baseadas na determinação do ministro do STF, Dino, né? Então, muito cuidado, né, com os projetos, para que vocês não percam suas emendas, né? Ou seja, se a prefeitura ela fica por uma situação impedida de fazer o pagamento, ou por é uma questão de ordem técnica, né? Por exemplo, se a entidade ela não está com a situação fiscal dela regularizada, o vereador perde a emenda impositiva dele, né? Ou seja, volta para o Tesouro, né? Então, como nós já começamos lá atrás, né, com essa, como eu falei, né, nós somos pioneiros aí, né, até junto com uma deixa aí, a gente quebrou a cabeça nos primeiros anos aí para fazer a alocação, né, que é uma fonte, no orçamento é uma fonte de número 8, que é das emendas impositivas, e inclusive também, né, fazer o jogo de xadrez para se organizar tudo isso aí no orçamento, né. De primeiro momento a gente separou tudo, hoje está em reserva de contingência, e de acordo vai se executando o orçamento, vai se alocando nas rubricas certas, né. Então esse é o recado, presidente. Como a gente já havia explanado, né, no PPA, já que dá a projeção para os 4 anos, a LDO que dá as diretrizes, né, para a gente elaborar o orçamento anual. O orçamento camarário ele é muito mais enxuto, né, diferente da prefeitura, né, que fica com a maior parte do orçamento municipal. E, para finalizar, esse é o recado que eu tenho das emendas impositivas, para se ter um cuidado, né, no gasto, né, e também a gente também começar a pensar justamente na divulgação, na transparência dessas emendas. O que está sendo feito e como a gente vai disponibilizar isso daí para a sociedade, né? Ou seja, por meio do site da prefeitura, do site da própria Câmara, né? Por causa mesmo do próprio ministro Dino, que determinou, né, não só as emendas federais, estaduais e as municipais. Eu vou abrir a palavra, se algum vereador tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Não só para a população, para os órgãos de controle também. Você fala no site, no caso, essas emendas que a gente não está com clareza assim no site, vai ter que começar agora, isso, a partir de 2026. É uma das recomendações e determinações do STF para as emendas impositivas. Então, a gente vai ter que trabalhar junto às empresas de sistema, né? Porque, como eu falei, as emendas, todas elas têm os códigos contábeis da receita, da despesa, né? Inclusive os vereadores, daí separar a aplicação na despesa é uma alternativa, né? Mas a rastreabilidade desses recursos, né? Então, ou seja, eu indiquei para a entidade X, esse recurso, qual fase que ele está? Ele está na fase do empenho? Ele está na fase da liquidação? Ele já foi pago, não foi pago? Porque a gente tem 12 meses para que seja cumprida a nossa emenda. Isso. Além disso tudo, tem também a própria emenda da lei orgânica que trata dos prazos aqui, que tem os prazos de envio do projeto, a análise do Poder Executivo, a devolução, né, porque tem... o Poder Executivo ele tem que analisar, muitas vezes ele vai ter que licitar algum terceiro, né, pessoa jurídica, para se executar aquela emenda impositiva do vereador, né. Diferente, né, da saúde ali, praticamente já faz quase tudo de bancada lá e vai o montante cheio, né. Mas a divulgação dessas emendas, não só a sociedade, tá, mas para o exercício de 2026, a gente vai ter que pensar algumas coisas aí, como tratar isso. Ainda não está muito claro para a gente, né, porque como é uma determinação nova, como que a gente vai amarrar isso daí? De que forma que vai ser feito? No Poder Legislativo, no Poder Executivo, né, nos dois, ainda não está pacificada muito essa situação, mas... torna a falar, né? Como a gente foi pioneiro lá atrás, a gente foi um dos primeiros aí, municípios aí, até no próprio estado, né?
Hoje você já vê aí tem alguns municípios que estão agora, só agora, fazendo emenda às suas leis, a lei orgânica, para poder fazer a utilização do instrumento do orçamento impositivo, né? Tem cidade que não tem. Tem cidade. E outra coisa, é até, né, 2% da receita corrente hídrica. Tem municípios que colocam menos, um percentual de até 1%, ou seja, 0,5% para a saúde e outro 0,5% de livre aplicação. Dá trabalho? Dá super trabalho, né? Porque os vereadores têm que fazer os projetos, né? Vocês sabem aí a dificuldade que é, né? Para levantar todos os dados, os valores, para se mandar, né? E o que eu alerto é para a gente ter cuidado, né? Principalmente qual a finalidade dessa impositiva, para que ela não seja glosada e não tenha algum tipo de problema, né? Ter que devolver, ou mesmo até, né, você fez sua emenda para determinada entidade lá, a entidade não está com a regularidade fiscal correta, eu já vi isso. E o vereador perder. Na realidade, esse dinheiro da emenda impositiva, ele não vai surgir no orçamento. O dinheiro, não é que ele vai ter 2% a mais no orçamento. Não, ele deixou de ter 2% nas outras áreas. Então, se suprimiu, né, o 1%, são 2% que vocês têm. Então, 1% da livre aplicação saiu de outras secretarias para alocar esse valor. Não é que apareceu 2% a mais. Né? Da saúde, 1% da saúde. Não. Se tirou, né, da pasta da saúde para você fazer os seus projetos e colocar lá. Isso é muito legal, porque é um orçamento participativo, né, onde o vereador que está na ponta, né, que está no seu bairro lá, sabe os anseios, né? Aqui, às vezes uma manutenção ali que precisa ser feita ou alguma coisa na saúde. Isso é muito bacana, né? Mas agora a fiscalização dos próprios órgãos de controle vai ser mais pesada, né? Então a gente vai ter que estudar aí alguns meios junto com o executivo para dar a transparência necessária dessas emendas impositivas. Inclusive, até mesmo para os próprios vereadores saber em que fase que está, né? Então, se de repente, né, acho que hoje, né, o vereador tem que ir lá na prefeitura para ver que pé que está. E se a gente conseguir amarrar isso daí na transparência, né, então, por exemplo, você já vai saber se já foi empenhado, se já passou da fase da liquidação, né, se o serviço ocorreu ou não, né, em que fase que está. E é justamente isso que os órgãos de controle vão querer, né? Além da sociedade saber, a própria fiscalização também saber. Porque se o executivo faz alguma coisa com essas entidades que estão com problemas fiscais, ele é penalizado, porque ele não pode. Né? Ele não pode. Raro, alguns casos. Sim, é dentro do exercício, né? É uma clareza que a gente tem que ter, né? Não é que virou janeiro, que os 51 milhões previstos da Receita vai entrar em janeiro. Né? Então, o que acontece? As receitas elas vão sendo executadas durante o exercício. É necessário ter essa clareza também, né? Porque embora haja lá a previsão lá, a dotação orçamentária no seu orçamento, não necessariamente o financeiro esteja disponível ao mesmo tempo, né? A dotação está lá, sua dotação está lá para ser executada no orçamento, mas não necessariamente esse ingresso de recurso ele já aconteceu. Então são duas coisas diferentes, né? Embora elas caminhem juntos, né? Nós temos a parte orçamentária e a parte financeira. Além também que tem que ter um tempo para o executivo digerir tudo isso daí, fazer as licitações, né? Verificar as documentações, né? Ou da entidade, ou do fornecedor, ou do credor, para poder executar essa daí, né? Dentro deles. É possível, às vezes, também, eu já vi, não ser a emenda impositiva, ela não por algum problema, né, de não conseguir ser executada no exercício, e ela passar como reza a pagar. Ou seja, ela é uma despesa de 2026, certo? E por algum motivo lá não conseguiu executar. Ela passou como reza a pagar. E aí
Sim, mas aí você tem que ter o empenho, né? Tem que ter aquela... Porque a dotação orçamentária, ela existe para aquele exercício, né? Agora, se não existe empenho, é porque existe algum problema, né? Não conseguiu se fazer por algum impedimento técnico, de repente pediu para trocar. Um exemplo absurdo, né? Arrumar a iluminação de uma rua que não tem luz, né? Trocar a lâmpada é um absurdo, né? Ou, sei lá, fazer o reparo de um asfalto de uma rua de terra, né? Às vezes acontece, não raro, mas acontece muito, né? Então é só isso, presidente. Do orçamento camarário, ele é bem enxuto, muito mais simples do que o poder executivo, né? Que tem toda aí uma gama maior de secretarias, né? Secretarias MEI, Secretaria FIM, que faz a prestação de serviços na sociedade. E o meu alerta aí só com os projetos das emendas impositivas, que está tudo sinalizando aí que vai vir não só os órgãos de controle, mas também como virou agora, todos os municípios estão aderindo, né, estão fazendo as emendas às leis orgânicas, né, então é um volume muito grande de recursos que está sendo destinado aí para as emendas impositivas do Poder Legislativo. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Então eu quero agradecer você, Elmo, que é o contador da Câmara Municipal, pela explanação. Muito obrigada, viu, Elmo? Neste momento, a gente convida o senhor Carlos Alberto Fessina, contador da Prefeitura Municipal de Pereiras, para a explanação sobre o projeto. Boa noite. Tá, fala. Boa noite. Estamos aqui então para passar aqui a audiência pública, comentar sobre a parte do Executivo. O Elmo, o contador da Câmara, acabou de fazer uma explanação a respeito do orçamento da Câmara. Ia deixar para falar mais no final, mas como ele já falou das emendas impositivas, então eu gostaria de fazer também uma ressalva em relação a isso. Tanto, não só com as emendas impositivas, quando o Elmo muito bem coloca, no sentido de o vereador, às vezes, indicar, envolver um repasse para o terceiro setor, dentro da emenda impositiva. Ele coloca muito bem, antes disso, o próprio vereador já teria que estar sabendo das condições legais de formação dessa entidade que está sendo beneficiada pela emenda. Porque se não olhar isso já no começo, vai cair no que ele fala. Vai chegar lá, a empresa, na hora de receber, vai ser pedido documentos para ela de comprovação da instituição dela, e se não tiver tudo legal, não vai ter como executar, nem como repassar o recurso para ela. Isso não só na emenda impositiva, como isso deve ser observado também nos repasses ao terceiro setor, para qualquer entidade, não só através da emenda impositiva, mas é de praxe o executivo repassar recursos ao terceiro setor. Então ele já tem que estar sabendo se essa entidade tem condições legais de receber essas emendas. Isso já antes de... É uma colocação oportuna que ele fez e que a gente está fazendo. Como, por exemplo, as daqui, não só ao terceiro setor, o vereador, mas como também ter o cuidado de não indicar na emenda dele despesas que ela possa não ser executada, tecnicamente não ter como executar ela.
Eu vou dar um exemplo nessas de vocês agora. Não vou, um exemplo não, vou falar, porque depois tem emendas lá que a gente deu uma lida que não tem como, não vai ter viabilidade técnica de execução dela, de algumas emendas. Mas isso daí não vamos tratar aqui. Eu conversei lá com o prefeito, eu também junto, ele viu lá, nós vimos, e a partir agora desta semana aqui, ele vai fazer uma reunião aí com os vereadores, principalmente com aqueles que indicou algumas emendas que, a princípio, já demonstra uma inviabilidade técnica de aplicação, para trocar o objeto dela. Não vai ser nada, coisa assim que não vai executar nada. Ainda nesta demonstração aqui, essas emendas ainda não estão no orçamento. Foi uma emenda de vocês, no orçamento das impositivas, foi protocolado, se não me engano, na quinta-feira lá na prefeitura, e ainda não deu tempo de colocar no orçamento. Principalmente também levando em consideração aquelas emendas que vai ser assim, um cuidado maior da discussão delas. Então, elas não vão estar sendo apresentadas neste momento. Mas temos sim algumas emendas que requer um estudo melhor sobre elas, entre executivo e legislativo, com o vereador da emenda, para, caso realmente concretizar que é inviável tecnicamente, vai ser mudado isso daí em tempo de colocar no orçamento. Então, começando aqui a audiência pública, aqui, tem aqui no comecinho dela aí, se vocês acompanharem, o que é a LOA. Então tem aí que a Lei Orçamentária Anual, LOA, é um instrumento de planejamento que estima a receita e fixa a despesa. O que é isso? Por que a receita é estimada e a despesa é fixada? A receita ela não precisa de autorização legislativa para o executivo receber essa receita. Então, na regra, no entendimento, ela é prevista. E a despesa é fixada. Por que a despesa é fixada? Porque depois de aprovada no orçamento, ela, para ser alterada, ela tem que ter autorização legislativa. Se, seja lá uma despesa, uma programação que não esteja no orçamento, para incluir ela tem que ter uma autorização legislativa, e a mudança daquela despesa, o valor de uma ação, passando para outra, ou de uma categoria econômica para outra, precisa de autorização legislativa. A prefeitura já, normalmente, na LOA, tem lá os 10% que o município já está autorizado a fazer por decreto. Então, essa redação de que a receita é estimada, e estima-se a receita e fixa a despesa, é porque a despesa, para ser alterada a 1 centavo dela, vai depender do legislativo. E a receita não. A receita o município pode receber a qualquer momento, não depende da autorização legislativa para isso. Então, aqui nós temos aqui uma composição da receita para 2026. Receita corrente bruta, R$ 58.608.197. Ela está dividida em imposto, taxas e contribuições de melhoria, 7.118.000, contribuições 375.000, receita patrimonial 487.000, receita industrial 7.000, receita de serviço 111.000, transferências correntes 50.123.000, outras transferências correntes 386.000. Falando aqui em números redondos. Dedução para a formação do Fundeb. Dentro do orçamento de 2026, das receitas vinculadas à dedução para a formação do Fundeb soma 6.948.400. Então, nós ficaríamos aqui com uma receita corrente líquida de R$ 51.659.000,
R$ Depois temos a receita de capital, que são as transferências de capital, com mais 3.250.000. Fechando o orçamento bruto da receita líquida, da receita líquida em 54 milhões, não é a receita corrente líquida. A receita corrente líquida é os 51 milhões. Aqui a receita total líquida, R$ 54.909.797. Essa é o orçamento da receita que o município vai trabalhar, junto com o legislativo, que aqui está incluído o repasse da Câmara também. Ainda observa aqui nas transferências correntes, aqui embaixo, é destacado aqui algumas receitas de maior expressão financeira. O FPM, que é o Fundo de Participação, dentro dos 50 milhões lá, ele tem 21.200.000, que é do FPM. ICMS, tem 13.500.000 dentro dele. IPVA, tem 2.200.000. O Fundeb, 7.900.000. Então, essas receitas somam dos 50 milhões, 44.800.000, que representa 76% do orçamento da despesa. 4 receitas. São as receitas mais fortes, de maior expressão financeira para o município. Aqui, começando aqui com o orçamento da despesa agora. Aqui tem um demonstrativo aqui, receita versus despesa por unidade gestora. Total, esse primeiro à esquerda aqui, é o total, é o 100% da receita do município, 54.909.797. É o total da receita. No meio aqui embaixo, observa entre os dois pilares aí, despesa do legislativo, 2.700.000, que é o 1/10 que a Câmara vai receber, que representa do 100% lá, dos 54 milhões, 4,92%. O executivo, a despesa do executivo fica os 54 milhões lá, menos o 2.700, que é o município, o executivo vai trabalhar com 52.209.797 reais, que representa do total 95,8%, 0,8%, que é a despesa com que o executivo vai trabalhar. Falando aqui do legislativo, é 2.700.000 que nós já vimos, né, que foi comentado aqui, inclusive lá pelo contador da Câmara, que representa os 4,92%. Eu vou pular esta parte aqui. Aqui está demonstrando também as ações nas quais vão ser aplicados esses recursos, mas o Elbo já colocou isso daí para vocês agora. Então, a gente vai passar ela, que é aquilo que ele falou. No que se vai gastar esses 2.700.000? Quais as ações que estão recebendo esse recurso no Legislativo? E aqui começa o Executivo com 52.209.797 reais de despesa para o Executivo. Unidade orçamentária. A primeira unidade orçamentária no Executivo é a 21, que é o gabinete do prefeito. O gabinete do prefeito tem uma despesa fixada de R$ 295.433 reais, que representa dentro do orçamento 0,53%. A unidade executora dessa primeira, da 21, que é o gabinete, é a 020101, que é o próprio gabinete do prefeito, com 295.433. Existe uma classificação que os 3 poderes seguem, União, Estado e Município, que é por função e subfunção, e o programa. Não vou nem falar tanto das funções e subfunções, que são mais técnicas, mas aqui, no programa 1, o governo presente e cidadão forte. Esse
é o programa do gabinete, que ele tem uma ação, a ação 2001, que é gestão de pessoal. Gestão de pessoal aqui é para pagar o prefeito e o vice-prefeito. R$ 245.433. A segunda ação dentro da unidade executora do gabinete é a 2003. É o Fundo Social de Solidariedade, que ele fica vinculado ao gabinete do prefeito, com R$ 50 mil para ser gasto. Somando os dois, vai dar os R$ 295.433, que é o recurso destinado ao gabinete. Não entendi. Esse do Fundo Social de Solidariedade é administrado sempre pela primeira-dama ou alguém designado pelo prefeito, dentro das ações vinculadas ao Fundo Social de Solidariedade. Especificamente não dá nem para detalhar o que é, né? Mas tem a pessoa responsável por essa ação dentro da prefeitura, dentro das regras do Fundo Social. Aí vem a segunda unidade orçamentária, que é uma unidade nova no orçamento, que até então não se trabalhava com ela. Porque aqui está seguindo, o que está seguindo essa estrutura aqui? Está seguindo a estrutura administrativa da prefeitura atual. Tem uma lei que define quais são as secretarias que compõem a estrutura administrativa da prefeitura. A 2.2, Secretaria do Planejamento. Essa Secretaria do Planejamento, ela vai estar vinculada a ela R$ 9.288.552, que representa 16,91%. Essa secretaria tem as unidades executoras dela. A primeira é a 221, Administração e Finanças, que é uma unidade executora da Secretaria de Planejamento. Só essa unidade executora, ela tem R$ 207.783 na Administração e Finanças. Então, aqui está assim, Secretaria da Gestão Administrativa. É o pessoal voltado, toda a estrutura de todos os setores da prefeitura interna. Tesouraria, contabilidade, licitações e contratos, todos os setores dentro da prefeitura. Está vinculado aqui. Em gestão de pessoal, o custo de todos esses setores dentro da prefeitura está programado R$ 1.855.152 para gestão de pessoal. Aqui ali abarca todos os setores, né? Tributos está dentro dessa, departamento pessoal está dentro aí também, a contabilidade está dentro, setor de convênios está dentro dentro dessa gestão de pessoal. Ainda dentro e aqui também, para manter todas esses setores, que é a ação 2002, administração e manutenção da unidade, da administração e finanças. R$ 1.370.000 para todas as despesas de custeio desses setores. E tem equipamento, a 1002, que é um projeto, equipamento e material permanente, R$ 25.000. Uma outra ação dentro da administração é a ação 2006, despesa sob regime de adiantamento, que é R$ 42.000 para a administração. A 2007, publicação de atos oficiais. A 2008, publicidade. Foi dividida em duas ações essa. Uma que o tribunal exigiu, como eu disse aqui o Elmo também, para separar aquelas
de atos legais com aquelas de caráter mais assim promocional, as duas ações, com R$1.500. A ação 2018, auxílio alimentação, 481.800. Pois vem aqui a Previdência Social, que tem a ação 2010, que é Previdência Inativos e Pensionistas, que a Prefeitura paga. São 117 mil de previsão, de fixação de despesa. Uma ação aqui, a ação especial, né? É a juros e amortização da dívida pública. Tem uma previsão de pagamento, uma fixação de despesa para amortização da dívida pública de 1.208.000. Está tudo dentro da executora, administração e finanças. Outra ação aqui dentro da administração. Outros encargos especiais, que é precatórios judiciais. Uma previsão para o ano que vem de R$ 827.116 para pagamento de precatório. Esse é o mapa de precatório que veio para o Executivo neste ano aqui até junho para pagar o ano que vem. Contribuição ao PASEP, R$ 504.932. E a reserva de contingência. Observe-se aí que na reserva de contingência aqui, o total dela é R$ 1.326.974. Ela está dividida assim, R$ 395.168 é a reserva de contingência do Executivo. As emendas estão junto com a reserva aqui, as emendas impositivas da Câmara, que é R$ 931.806. É com esse valor que vocês trabalharam aqui para dividir entre os 9 vereadores o que compete a cada um. Por que está na reserva? Por que se colocou junto à reserva de contingência e não dentro da área de cada secretaria que vai ser onerado com a indicação porque até então, na fase de elaboração do orçamento, a prefeitura não sabe ainda. Então, coloca-se na reserva de contingência. A hora que for colocar no orçamento, vai abrir fichas específicas e vai reduzir aqui da reserva de contingência até esses R$ 931.806, para ver o equilíbrio. E a segunda unidade executora da Secretaria de Planejamento é o planejamento mesmo, que está com uma previsão, uma fixação de despesa em R$ 80.769. Gestão de pessoal aí, R$ 68.769, que é pagamento da secretário de Planejamento. E equipamento e material permanente está fixado uma despesa para R$ 12.000. Fechando aí a unidade orçamentária do planejamento. Isso. E ela não entra aqui no caso desse 1.800.000. Não, está separada. Lá em cima, porque assim, para facilitar, lá em cima, no começo, a primeira unidade executora do planejamento é a administração e finanças. Lá pega todo o pessoal interno da prefeitura, inclusive a gente está falando porque trabalha com planejamento. Aqui é para ficar mais visível, mais transparente o gasto com a Secretaria de Planejamento, que até então não tinha no orçamento. Se procurar no orçamento deste ano, não tem a Secretaria do Planejamento. Foi criada a Secretaria do Planejamento e foi dividida em 2 executoras. Uma para Administração e Finanças, que
essa secretária era paga dentro da secretaria, nesse orçamento atual, e para este ano separou, dividiu. Criou uma só para uma executora dentro da Secretaria de Planejamento, só para a 0202, para diferenciar, tirar de lá de dentro da Administração e Finanças, a Secretária do Planejamento e as despesas com a Secretaria do Planejamento, que no caso aqui só está vinculado ao equipamento e o pagamento de pessoal dela. Para não ficar só lá dentro, tudo junto com a Administração e Finanças. Ela aqui está mais transparente, dando uma visão maior dessa divisão, né, dessa separação. Educação é a unidade orçamentária 0203, Secretaria da Educação. Ela vai trabalhar com R$16.861.247, que representa 30,70% do orçamento. Aqui não se trata da aplicação dos 25%. Aqui é o conjunto todo da Secretaria da Educação. A primeira unidade executora da Secretaria da Educação é a própria educação aqui, como unidade executora. O programa é o programa 3, Políticas Educacionais. A ação 2023, Merenda Escolar e Ensino Fundamental. É uma ação específica, com R$696.091 para merenda escolar do ensino fundamental. A 2026, Merenda Escolar e Ensino Médio, R$62.200. A ação 2032, Merenda Escolar e Ensino Infantil, R$122.000. Porque aqui é o seguinte, na elaboração do orçamento, a gente elabora isso aqui com dados que a gente coleta junto à secretaria, à cozinha piloto do município. É lá que distribui, é lá que sabe quantas refeições são servidas por nível de ensino, quantas crianças alimentam e passa-se esses resultados para que seja montado o orçamento. No qual se fala? O ensino médio é poucos alunos. É que aqui também, aqui, veja bem, onde vocês podem checar isso aqui, nós já passamos por isso aqui. Lá no PPA tem essas ações com as unidades de medidas de número de refeições ou de alunos para cada nível de ensino. Lá no PPA já traz isso aqui, para se chegar nos valores. Se pegar o PPA e ver lá, vocês vão observar lá que lá tem a composição para se chegar nesses valores. A cozinha piloto, 78.000, que é o gasto da manutenção da cozinha piloto. Ainda dentro do ensino fundamental aqui, tem aqui a ação 1003, equipamento e material permanente nos 25% da educação, 51.298 de fixação. A 2016, gestão de pessoal, profissionais da educação dos 25%, R$ 2.426.565. Ação 2017, administração e manutenção da unidade dos 25% da educação, R$ 1.975.216.
2018, auxílio alimentação, R$ 683.280. Transporte de ação 2019, transporte de aluno, gestão de pessoal, R$ 668.658. Transporte de aluno, administração e manutenção da unidade dos 25%, manutenção, R$ 886.154. A ação 2021, programa de desemprego, R$ 145.728. A 2079, subvenções a entidades privadas, a APAI de Tatuí, R$ 95 mil. A 2027, apoio financeiro a estudante técnico, R$ 19.200. A ação 2019, apoio financeiro aos universitários, R$ 133.400. Polo de apoio Univesp, R$ 19.005. A 2029, transporte de aluno ensino médio, R$ 10.120. Transporte de aluno ensino infantil, R$ 6.000. Sim, é o que é combustível, uma manutenção para custeio do transporte. Qualquer coisa vinculada ao custeio do transporte. Só que é dividido por nível de ensino. E também aqui tem as fontes de recurso dentro, que vem lá do PENAT, é valor pequeno que vem, mas tem que gastar ele no 3 níveis. E vem para cada nível vem um valor. Esse 6 mil que está aqui do ensino infantil é do PENAT que veio para isso. Então, não entendi. Não, isso aí é merenda escolar. 30% do produtor familiar. Aí é a merenda escolar. Aqui é o transporte de aluno. Mas a merenda escolar entra nesse daí também. No 30%, que já está dentro daquele 600 e poucos mil lá da merenda fundamental. Para 1005, aqui 1.005, já é um investimento. Para escola, equipamento e material permanente, R$ 124.296. A 2074, gestão de pessoal, pré-escola, R$ 375.316. A 2030, pré-escola, administração e manutenção da unidade, R$ 70.507. Outro investimento, equipamento e material permanente, creche, R$ 21.360. Creche, administração e manutenção da unidade, R$ 222.853. E a segunda unidade executora da Secretaria de Educação é o Fundeb. Nós falamos até aqui da educação como primeira unidade executora, a 231. Agora vem a 232, segunda unidade executora da educação, da unidade orçamentária educação. Continua com o programa lá, políticas educacionais, que é obrigatório ter um programa, né? O município tem que criar um programa para isso. A ação 2034, profissionais da educação, gestão de pessoal, ensino fundamental 70%. R$ 5.755.876. A 2037, profissionais da educação, gestão de pessoal, pré-escola 70%. R$ 2.198.184. A ação 2038, creche, administração e manutenção. Aqui é o custeio, 30%, R$ 14.940.
Fechando aqui, o total do Fundeb com 7.969.000. O município vai receber 7.900.000, que vai ser transferido para o município, e 69.000 é de aplicação financeira. Então, esta receita, este valor aqui de despesa, 7.969.000 vinculado ao Fundeb, está aqui programado, fixado para gastar no Fundeb, com 100% dele em folha de pagamento. Menos 14.000 que é programado no 30%. Ou seja, não tem sobra. Pelo contrário, se pegar o custo da folha para 2026, levantado pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, teve que pegar 1,5 milhão e passar lá no 25% da educação para pagar com recursos próprios. Então, os recursos que vão ser recebidos em 2026 do Fundeb é 100% gasto com folha. Porque o custo da folha é maior do que o que recebe. A princípio, a primeira resposta que a gente pode dar é que na composição das despesas com Fundeb, elas são maiores do que o que vai receber. Então não tem como ratear nada, né? Não paga, o que vai receber não paga todo o custo vinculado ao Fundeb, à educação na parte do Fundeb. Então ele vai, essa diferença de manutenção vai lá para 25%, que tem que ser pago aos professores, né? Uma parte com Fundeb, com mínimo de 70%, né? Que tem que ser o mínimo, mas está gastando 100% praticamente, né? O 100% que vai receber, vai gastar em pessoal. E aí fechou a educação. Aí vem a unidade orçamentária 2.4. Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo. Ela aparece com R$1.516.733, que representa 2,76% do orçamento. Ela tem suas unidades executoras também, esta unidade aqui. Vamos lá na primeira. Unidade executora 020401, Cultura e Turismo. A Cultura e Turismo está aqui com uma fixação de despesa de R$ 861.862. Essa unidade orçamentária tem um programa criado para ela, que é o programa 4, Promoção e Desenvolvimento do Esporte, Cultura e Turismo. Esse é o programa da unidade. Começa aqui com investimento, equipamento e material permanente para cultura e turismo, R$ 7.000. A ação 2001, gestão de pessoal, com R$ 71.030. A 2002, administração e manutenção da unidade, R$ 157.832. Apoio financeiro a entidades privadas, R$ 84.000. Aqui, na cultura, é a banda, né? Aqui é o repasse para a banda. Na cultura. Não. É a 2041. Apoio financeiro a entidades privadas. É a banda. Funcionários. Sempre gestão de pessoal é os funcionários vinculados à cultura a cultura praticamente, que o turismo não tem. Eu não tenho aqui o número de funcionários vinculados. Não tem. É por isso que eu falo, aqui se
tudo aqui está atrelado com o PPA, onde traz a quantidade de funcionários por cada gestão de pessoal. Entendeu? A 2042, promoção de eventos culturais. Então aqui está uma previsão de R$540 mil para promoção de eventos culturais. Aqui é para as festividades do município. Festa de frango, carnaval, enfim, todas as festividades. Essa é a fixação. Eu tenho um número de festividades, né, que o município tem. Não, aqui é 2000, não. Nós estamos falando aqui nós estamos falando aqui do orçamento de 2026. 2026. Certo? E vem aqui só o turismo, né? Dentro dessa secretaria, com R$2.000 de manutenção. Aqui é mais para que se possa ter já no orçamento a programação no orçamento para, no decorrer do exercício, se vier algum recurso, alguma coisa, seria suplementado isso aqui, em vez de criar toda a estrutura para ela. E agora a segunda unidade executora da Secretaria de Cultura, Esporte, Cultura e Turismo. É o esporte, com R$ 654.871. Gestão de pessoal, R$ 163.532. Administração e manutenção da unidade, R$ 160.939. Equipamento e material permanente, R$ 2.000. Apoio financeiro a entidades privadas, 44 mil. São os dois clubes, União e Atlético. Promoção de eventos esportivos, 59 mil. Construção de Campus Society ginásio, é uma emenda aqui, com 225 mil para o ano que vem. Pode. Esse 225 mil está o quê? Porque na programação que está sendo feita aqui, aí precisa até dar uma confirmada, mas é isso. Quando a Secretaria de Obras passou para a gente a programação de gasto, é para estar contemplado aqui uma parte para gastar em 27. É para estar, não dá para confirmar. Mas a programação aqui dela é 225 mil. Então, vamos fazer uma observação aqui para a gente levantar isso daí. Porque aqui a gente está colocando aquilo que a gente recebeu da Secretaria de Obras em relação à construção desse Campus Society. Sim. Anota aí, nós vamos depois levantar para passar o porquê que tal 225 apenas. E aí, fechou o Esporte, Cultura e Turismo também. E vem para a unidade orçamentária 25, que é a Secretaria de Saúde, que vai trabalhar com R$ 13.771.347. A primeira unidade executora dela é a Secretaria Municipal de Saúde e Gestão Administrativa. O programa é o programa 5, Saúde e Bem-Estar para Todos. Então, nós temos uma previsão aqui, já começando com investimento. Construção da UBS Jardim Silvia, R$ 600 mil. Gestão de pessoal, R$ 2.974.048.
Despesa sobre regime de adiantamento da Secretaria, 84 mil. Auxílio alimentação, 516.866. Essa é a primeira, encerra aqui, a primeira unidade executora da saúde, que é a própria secretaria. A segunda unidade executora é o Fundo Municipal de Saúde. Como que está composto ele? A administração e manutenção da unidade, R$ 3.740.102. Programa Médico da Família, R$ 3.693.394. Programa Agente Comunitário de Saúde, R$ 1.779.317. Média e alta complexidade, ou MAC, 45 mil. Esse aqui é um recurso que o município recebe repasse federal. O município recebe esse valor e está pondo como gasto para média e alta complexidade. Vigilância sanitária, administração e manutenção da unidade, R$ 62.100. E vigilância, e aqui vigilância sanitária ainda, R$ 4.868,21 para equipamento. Não, o 4.000 é só para equipamento. Ele está entrando lá na manutenção, o técnico da vigilância. Não, aqui senão o técnico da vigilância é para estar dentro. Ela para estar dentro da gestão de pessoal. Lá nessa primeira aqui. No Fundo Municipal de Saúde aqui. Não, da secretaria lá, ó, porque a única que tem pessoal é lá na secretaria municipal, da gestão administrativa da secretaria, gestão de pessoal, nos 2.974.000 lá. E, falando na gestão de vigilância pública, né, que nós temos a vigilância epidemiológica, com R$ 166.263 para manutenção da unidade, a epidemiológica com R$ 8.384 reais. Desculpe, viu, da colocação da vigilância. Esse ano foi criado especificamente até o orçamento desse ano, o gasto com a vigilância, com as pessoas que trabalham na vigilância pública, foi criada uma ação específica. É que foi pego aqui, aí, a 2080. Gestão de pessoal, vigilância epidemiológica, 97 mil. Então ele está correndo por aqui. Ele, até o ano passado, estava lá na secretaria, tudo junto. Então esse ano aqui, visando dar uma transparência maior nos gastos, foi dividido numa ação específica para ela também, dentro da vigilância em saúde. Isso. Tá aqui também. Na verdade, se for para falar com mais detalhe, que esse orçamento aqui, ele está... Porque até o ano passado, esse ano, a gente tem recebido muito apontamento do tribunal. Isso aqui não dá para observar, mas lá no PPA, sempre estava lá, pessoal em cargos sociais, 100% de gasto, 5 milhões. O tribunal vem todos os anos malhando, mas 100% do quê? Então, começou-se a mudar aqui o orçamento, que se pegar o PPA lá, já vai estar mais detalhando, mensurando melhor os gastos com relação à metafísica.
Então ele já está, este PPA que começa o ano que vem, ele já não está nada de 100%, mas já demos um grande passo para atender às exigências que o tribunal coloca, né, como regra. Não só para o tribunal, mas também para demonstrar a transparência da administração. No que está gastando, mensurar, não só para o tribunal, para a própria gestão, para o próprio gestor, para quem lê um orçamento, para quem for estudar querer saber de uma despesa, né, vai estar mais detalhado. Então, esse orçamento aqui já recebeu um avanço considerável em relação aos apontamentos que vem. Vamos ter ainda apontamento, mas bem menos. Aí vem agora a Secretaria de Obras. É uma secretaria também que era nova. Antes estava como logradouros públicos e obras, a unidade. Hoje a unidade é Secretaria de Obras, 7.600.000, concorrendo com 13,84% do orçamento. A unidade executora, a primeira unidade executora da Secretaria de Obras, vem aqui, é a própria Secretaria de Obras, que é a função 15, urbanismo, e a 451, que é a infraestrutura urbana. Aqui tem uma ação de investimento, Recap Rua Antônio Fraletti, R$ 166.663, que é Recap, emenda. 2001, gestão de pessoal, R$ 1.108.000, também envolvendo todos os setores de obras do município aqui. Todo o pessoal vinculado a obras. 2002, administração e manutenção da Secretaria de Obras, R$ 1.654.000. Habitação, manutenção e administração da habitação, 2.000. Um outro investimento aqui de obras. Minha Casa Minha Vida, PAC, R$ 2.518.687. Eu não tenho essa informação aqui. Se pegar lá, é por isso que eu falo, está tudo vinculado, lá no PPA está detalhado essa mensuração. Mas é um repasse, não é emenda nada, é um repasse que vai ser feito ao município, nesse valor para atender a condição. R$ 2.518.000. É o valor total. Não. Sim, estadual aqui. Da Renata Abreu? Eu não sei dizer assim, mas hoje, eu acho que essa da Renata Abreu, está vindo aqui um projeto amanhã, para entrar nesse orçamento ainda, que está recebendo este ano já o recurso. Não sei se é a mesma. É uma emenda da Renata Abreu, que veio... Não, como está recebendo o recurso hoje, já está sendo aberto este ano. Então, o que vai acontecer aí? Por causa de cair o recurso. No ano que vem, não vai executar. Provavelmente não executa esse projeto que vai vir amanhã. O que vai acontecer ano que vem? 26. Não, 26. Por que vai? Todas as aberturas de créditos adicionais no último quadrimestre, o saldo dessas ações, dessa programação,
o executivo pode abrir por decreto no ano seguinte. Entendeu? Agora, não sei se é a mesma que você está falando. Mas até hoje foi fechado um projeto de lei que vai entrar amanhã. Quando você falou em Renata de Abreu, tem uma emenda dela que está vindo aí, para aprovar para este ano ainda. Mas eu vejo que não vai haver prejuízo de execução dela. Se cair este ano e tiver chance de gastar alguma coisa, vai gastar. O saldo que ficar, o executivo vai reabrir esse saldo em janeiro e vai concluir o gasto dessa ação. Não, mas depende do período de gasto que está no repasse, no instrumento de repasse. Sempre tem uma vigência. Todas as emendas têm uma vigência de gasto. Saber o que está lá. Não é, veio hoje, vai gastar hoje. Às vezes vem com 6 meses, vem com 1 ano, depende. No instrumento de repasse, traz a vigência para ser gasta. Aqui tem outra ação que é Serviço de Iluminação Pública e Consumo, R$ 873.314. Aqui são os gastos com a iluminação pública na cidade e dos próprios municipais. Uma outra ação da Secretaria de Obras, unidade executora, é o Serviço de Estradas de Rodagem. Gestão de pessoal. Ela está aqui concorrendo com R$ 1.029.746. Gestão de pessoal, R$ 524.746. Manutenção, a administração e manutenção da unidade, R$ 505.000. Essas são as únicas 2 ações vinculadas ao transporte, serviço de estrada rodagem. A subfunção. A função é a 26, transporte, e a subfunção 606, extensão rural. E o programa, políticas de infraestrutura urbana e serviços públicos. A terceira e última, acho que é a terceira e última, não sei se tem mais uma, unidade executora da Secretaria de Obras é o Departamento Municipal de Trânsito. Vigilância Pública, R$ 221.490. Administração e manutenção da unidade do trânsito, R$ 26.100. E são essas 3, apenas essas 3, aqui com essa trânsito fecha a terceira unidade executora da Secretaria de Obras. E vem aqui com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, concorrendo com R$ 1.112.234.000, representando 2,06% do orçamento. Primeira unidade executora na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Primeira não, única, a 271, é a própria. Agricultura e Meio Ambiente. E aqui é o meio ambiente, R$ 912.234. Equipamento e material permanente, R$ 16.082. Administração e manutenção da unidade, R$ 14.400. Isso no meio ambiente. Na função 20, agricultura, subfunção 605, abastecimento. Gestão de pessoal, agricultura, R$ 497.752. Administração e manutenção da unidade, R$ 342.000. Campanha de castração, R$ 42.000. Aqui tem, não, ele tem uma executora, a segunda executora na Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. É uma nova.
Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. Aqui, o que é? Isso é 200 mil. O que o município vai receber aqui? É um repasse que a Sabesp vai fazer aos municípios a partir de 2026 de 4% do que a prefeitura gasta com o serviço de água. Vai ser 200 mil reais, a previsão do repasse. Mas para isso o município tinha que criar esse fundo municipal de saneamento ambiental e infraestrutura. E a prefeitura daqui criou esse fundo certinho, com todas as regras. Não, o fundo não. É específico do executivo. A criação de cada fundo. Eu não precisa passar aqui. Ela vai fazer o repasse de que é 4% do que a prefeitura gasta com o consumo de água nos próprios dela. E isso aí vai ser gasto 50 mil em obras de infraestrutura, 150 mil em administração e manutenção do fundo de saneamento. E por fim, a última unidade orçamentária é a 28, que é a Secretaria de Assistência Social, que vai concorrer com R$1.763.309, que representa 3,21% do orçamento. Ela tem as suas executoras também. Gestão administrativa é a primeira unidade executora da Secretaria Municipal de Assistência Social. Gestão de pessoal, R$650.322. Administração e manutenção da unidade, R$103.727. Despesas sob regime de adiantamento, R$12 mil. Fundo Municipal de Assistência Social. Fundo Municipal de Assistência ao Idoso, R$1.000. Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, R$27.400. Conselho Tutelar, R$150 mil. Tudo do Tesouro do município. Sim. Conselheiros. Conselheiro e a manutenção do conselho. É uma situação que está sendo criada também mais para ter já a programação. Nada vai impedir que se venha recursos para isso ou que o município ainda possa destinar na execução algum recurso, um pouco mais de recurso para isso. Apoio financeiro à entidade privada, 48 mil. Aqui é a PAI, de Pereiras. A PAI de Pereiras aqui. Vai ser assistência social. Sim. É 12 meses, né? E da PAI, essa parte eu não saberia. Mas a PAI,
E, continuando aqui, e aqui vem programa de desemprego com R$ 387.149. E a segunda unidade executora da assistência é o Fundo Municipal de Assistência Social. Equipamento, material permanente, 13.440. Uma ação nova aqui que a gente foi colocado, né? Também visando, que é uma ação até nova, IGD aqui da Aprimoramento SUAS, que tem se, como que pode falar? Já prevendo já alguma coisa para ser repassado para esta ação, mas a nível de Estado, e ainda não se sabe o valor. Então está criando a programação já, para que não fique depois. O IGM, as SUAS, aqui o CAD único, né, que é o IGD, o programa Bolsa Família, né, R$ 43.980. O Procad SUAS, R$ 12.600. Equipamento e material permanente do programa social básica, 20 mil. O bloco de atenção básica no Fundo Municipal de Assistência, R$ 269.690. E aí, aqui fechou toda a programação de gasto de todas as unidades orçamentárias e as suas executoras. Muitas delas exigem que seja específica, para receber mais recursos. E uma boa parte delas já é para uma transparência maior na leitura do orçamento, né? Para que se possa... Tudo. Não recebe. Na educação é assim, na saúde é assim. Porque está tudo vinculado à alimentação dos programas de repasse. Quanto maior for alimentado legal, né, não deixando nada sem no serviço que é feito e tudo que se exige, o recurso para o retorno é maior, né? Então, você pode observar que está se criando fundos aqui, mas justamente para visando isso aí. O órgão exige que tenha o fundo municipal para poder receber os recursos, para não ficar misturado no genérico, né? Vamos falar assim, numa ação para poder... Sim. E aqui agora, para encerrar, tem os percentuais obrigatórios dentro do orçamento, aquilo que o município tem que cumprir mesmo, com percentuais de aplicação. Primeiro na saúde, com 15% dos recursos de impostos vinculados à saúde, que dá 43.014.000, o total de impostos no orçamento de 2026. O mínimo de 15% é 6.452.000. A despesa fixada é 10.132.000, está fixado para gastar na saúde, que representa 23,53% do total de impostos vinculados à saúde. Então está acima do mínimo obrigatório. O mínimo é 15%, está programado um gasto de 23,56%. Educação. Aplicação na educação.
A legislação fala que é o mínimo de 25% dos impostos também recebidos no orçamento. Programação dos impostos no orçamento, 43 milhões e 14 mil. 25% desse valor é o mínimo obrigatório, 10 milhões e 753 mil. Despesa fixada, 13 milhões e 732 mil e 900 reais, que representa 31,93% dos impostos vinculados à educação. Uma observação aqui é que aumentou um pouco mais a educação com relação, porque se pegar este ano, em novembro deve ter fechado com uns 29 e alguma coisa de gasto, que já indo para 31 ou 28. É que na elaboração do orçamento de 2026, aquele caso do Fundeb, a folha de pagamento do Fundeb, comparando com o recurso que vai receber, não paga. Então, migrou uma grande parte da folha por 25% da educação que está tendo efeito aqui, que vai pagar com o Tesouro, e esse Tesouro entra na aplicação do ensino, indo para 31. Que se o Fundeb recebesse um valor equivalente ao custo da folha, cairia aqui para uns 29 aqui, 28,5, 29. Mas a despesa do Fundeb, folha de pagamento para manter o Fundeb, não é suficiente, a transferência do Fundeb não é suficiente para pagar o custo da folha. Pode, legal. Está gastando tudo no ensino mesmo, dentro da educação, não tem problema. No município? Puxa vida, rapaz. Não tirei lá, poderia ter trazido para vocês. De cabeça não lembra também, né, Marta? No gasto com a folha. Mas tá. Então, eu tenho que ficar devendo para vocês essa informação. Deixa eu ver se aqui não tem até. Tem o que vai acontecer ano que vem. A previsão, né? Aqui o Fundeb, ó. Tem que ver. O Fundeb, ó. Transferência, 7 milhões e 900, que é o que o município vai receber. A aplicação financeira desse recurso, uma previsão de arrecadação, pelo período que ele fica sem gastar, 69 mil. Então o total é 7 milhões e 969 mil. O que a legislação fala? Que no mínimo 70% desse valor tem que gastar com os profissionais da educação. Os 70% soma 5.578.300 reais. Os 70% dos 7. Uma outra regra é que desses 100% que ele vai receber no ano, no mínimo 90% ele gaste dentro do exercício. 10% pode passar para gastar em 2026 como Fundeb diferido, separado dos gastos no exercício de 2026. Então, se não, aqui não vai ocorrer isso, porque só a folha vai gastar dentro do exercício, então não vai ter o Fundeb diferido para 2027, no ano que vem. Mas essa é a regra. Não gastou. Foi aberto o Fundeb diferido. Como que está composto os gastos do Fundeb aqui em percentual obrigatório? 70% vai gastar nos 70% 7.954.060, que representa 99,81%. Só aqui ele cumpriu com 70% e com o mínimo de 90% do que está recebendo. Quase que 100% com folha de pagamento dos profissionais da educação. Aqui é um demonstrativo do ganho do Fundeb só. O município vai receber 7.900 e vai contribuir
para a formação do Fundeb, para depois voltar, R$ 6.948.400. Vai ter um ganho previsto de R$ 951.600 no ano, em relação ao que vai contribuir. Que é aquilo que nós vimos lá na primeira telinha das receitas. E aqui, gestão de pessoal. O que a lei fala? Que o máximo de gasto com a folha de pagamento é 54% para o executivo. Mas tem um limite prudencial. 95% de 54%, que é 91,30%. O 51,30% é o limite prudencial. Ou seja, quando o município atingir esse percentual, 51,30%, vem algumas vedações que ele não pode, veda-se ele que faça algum gasto com relação ao pessoal. Aumento de salário, pagamento de hora extra, aumentando. Então vem um elenco de vedações que o executivo tem que respeitar para não passar dos 51,30. Mas vamos admitir que passe. Está em 52,5. Está certo? Não está. Está ilegal a ponto de rejeição de conta, alguma coisa? Não. Está a ponto de apontamento do tribunal para que nos 2 quadrimestres seguintes o executivo reconduza esse percentual acima no 51,30. Então, a única regra de rejeição de conta com a folha só acontece no último, com esse percentual acima, no último ano de mandato do prefeito. Durante os 3 anos, 2026, 27 e 28, ele tem essa chance de estar, quando ultrapassar, essa prerrogativa de estar trazendo nos 2 quadrimestres. No último ano de mandato, ele já não pode fazer isso. Tem que fechar no limite correto. Na virada de gestão, aí não pode passar com esse... Ele pode. Durante o último ano ele pode, mas deixar em 31 de dezembro, porque agora vai até 2028, né? 26, 27, 28 e 29. Os 4 anos seguintes. 28, Então, em 28, não pode ocorrer ultrapassar esse limite. Vai ter que, para não ultrapassar. E o gasto de folha de pagamento dentro do orçamento de 2026 está já na programação, está em 51,21%. Ou seja, está um pouquinho a menos do que o permitido, né? 51,30%. Então, está atendendo já na elaboração da peça o percentual mínimo obrigatório, que é o 51,30%. E aqui termina a explanação. Se tiver mais alguma pergunta, lembrando que a gente vai ver para o vereador. Isso. Não, esse aqui é para o ano que vem. – 2026 aqui, entendeu? Então, não. Aí, qual é a regra de apurar o gasto com o pessoal? Então, aí eu teria, se eu falar um valor aqui, eu vou falar besteira, porque eu até eu ia falar aqui do vereador, que não terminar, que a gente não vai esquecer de ver o percentual que está para passar e o problema dos 225 mil daquela emenda, para passar para vocês. Mas a regra, como que se apura o gasto com o pessoal?
Correto. O exercício fechado. Aqui nós estamos pegando a previsão de gasto com folha de janeiro a dezembro de 2026, comparado com a receita corrente líquida que vai receber nesse período, que dá 51,21%. Na execução, vamos falar deste ano. Novembro, agora que encerrou o mês de novembro, você pega o mês de referência que você quer apurar o gasto, que é novembro, da receita corrente líquida arrecadada em novembro deste ano, somado com a receita corrente líquida dos 11 meses anteriores. Vai dar os 12 meses. Esse total da receita corrente líquida apurado nesses 12 meses, tendo como referência novembro deste ano, vai comparar com o quê? Com a despesa de pessoal no mês de novembro, gasto no mês de novembro de 2025, somado com os 11 meses de despesa de pessoal anteriores a novembro deste ano. Aí você vai dividir o total de gasto da folha comparado com a receita corrente líquida. É o que vai dar o percentual, como está aqui. A receita corrente líquida para o ano que vem, 51.659.000. A despesa com o pessoal, 26.454.000. Você divide a despesa pela receita corrente líquida, dá um percentual de 51,30. Se pegar nos 11 meses aqui, anteriores, novembro de 2025, e somar com os 11 meses anteriores da receita, vai dar um valor X de receita corrente líquida. Vai somar da mesma forma a despesa, vai dar um valor X de despesa. E você divide esse valor da despesa pela receita corrente líquida do exercício que está apurando do mês e vai achar o percentual. Aí precisa ver agora o percentual correto, aí que se eu falar um percentual aqui, não vai estar falando o valor correto. Tudo bem? Fica devendo. Então eu agradeço aí a presença de vocês aí e pedir desculpa em alguma coisa que a gente ficou devendo para informar, mas a gente vai trazer isso aí. Algum vereador tem mais alguma dúvida? Não? Quero agradecer a presença e a participação dos membros do Executivo Municipal, senhores vereadores, representantes da sociedade civil, demais autoridades e cidadãos, que contribuem com seus apontamentos, sugestões para análise do LOA 2026. Posso fazer claro. um tempo ainda? Fique à vontade. Quero aqui falar da presença da contadora da Prefeitura, Marta, que está presente aqui também, e da qual ela participa bastante na execução de tudo que a gente falou aqui e também da elaboração da peça. Ela tem colaborado e ajudado. Então faltou, desculpe, Marta, de não falar no começo, mas você faz parte de tudo isso aqui também. Obrigada, Marta, pela presença. Todos assinaram a lista? Então, nada havendo, primeiro eu quero agradecer você, Madeixa, mais uma vez. E se tiver alguma dúvida, a gente te procura lá. Sim, à vontade. Tá? Muito obrigada. E nada mais havendo para tratar, declaro encerrada esta audiência pública. Muito obrigada a todos e uma excelente noite.